Hebreus capítulo 11, versículo 6. Meus irmãos, a nossa igreja está crescendo e nós não podemos impedir e atrapalhar o crescimento da igreja. Amém? Está chegando assembleando de todo canto aqui. Batista, Congregação do Dragão de Fogo. Está chegando gente de todos os cantos. Gente que tem sido atraída à igreja por causa da pregação da palavra de Deus. Nós somos uma igreja que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com missões. Nós não queremos inventar a roda, nós queremos ser uma igreja fiel à palavra de Deus, ao Senhor da igreja, aos princípios da fé reformada, e por isso que Deus tem nos abençoado. E eu quero desafiar a igreja nessa manhã a mais um passo de fé. Mais um passo de fé. Leia comigo o versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Vamos lá? Hebreus 11, versículo 6. O que é que diz? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos meditar nesse versículo. Mas eu quero traduzir o sermão com o vídeo. Passa o vídeo do galpão. Nós precisamos de um espaço novo. A igreja está crescendo, 1.600 membros na sede. E se nós formos juntar todas as nossas congregações, nós temos aí mais de 3.000 pessoas já. Se a nossa igreja for reunir aqui de uma única vez, todos os irmãos resolverem vir, não cabe aqui, tem que botar o telão lá embaixo. Graças a Deus os irmãos estão fazendo rodízio. Né? Vamos dar uma placa para cada um, para você saber qual dia que você vem para a igreja. Mas igreja não é isso, irmãos. Igreja é povo junto. Nós não podemos ter uma igreja aqui que é um saco de gato, que ninguém se conhece, que ninguém tem compromisso, que ninguém está envolvido em missão, que ninguém está envolvido em grupo de pastoreio. Nós temos que cuidar das pessoas. As pessoas complicadas são aqui a nossa matéria-prima. Nós trabalhamos com gente. Gente é o nosso produto. E eu queria passar para você, já está no ar? Pode tocar o barco aí. Põe a musiquinha lá do... São 8.600 metros. Área construída 7.500 metros. São 4 galpões. Ali a Politécnico, do lado de cá, Jaguaré. Esse bloco do meio aí tem 13 metros de pé direito. Já cabe 3 a 4 mil pessoas. Certo? Isso aí foi o drone que filmou, só para vocês terem uma ideia aí. Nós temos salas já prontas para a escola dominical. Hoje funciona lá um depósito de distribuição de móveis, de uma empresa de fabricação de móveis. Aquele ali sou eu fiscalizando a filmagem. É isso aí. Isso aqui tem sala para departamento infantil. E a gente pode jogar tudo isso no chão e fazer um prédio de 30 andares. Vai depender depois de comprar e partir mais para adiante. Podemos ter uma escola, uma universidade. Não precisamos vender isso aqui, que isso aqui vai bombar daqui 20 anos. Vai ser a área mais cara. Vamos fazer um shopping center evangélico aqui. Em nome de Jesus. Se eu não estiver vivo, vocês fazem lá, mas não deixa esses pastores malucos vender, não. Nós vamos para frente. Essa área aqui embaixo é um salão que a gente pensa em fazer estacionamento. Você vai entrar no estacionamento coberto. Não vai ter aquele problema de diácono gripado aqui, todo molhado depois do culto. Essa é a área de expedição lá do depósito.
é muito privilegiada também. Aqueles prédios ali estão para frente da USP, local muito bom. O pé direito do galpão principal são 13 metros, dá para a gente fazer 2 arquibancadas dessa no entorno, aí o coral vai ter um local para ficar agora, sem reclamar, em nome de Jesus. 500 vozes dá para colocar lá em cima. Nós precisamos de 30 milhões. Só temos 1,5 milhão. Certo? Nós não vendemos o céu na terra, nós não queremos vender vãs esperanças para pessoas, nós não somos comerciantes da fé, mas nós cremos no Deus do impossível. E eu queria meditar nesse versículo, porque o versículo começa dizendo, de fato. E essa expressão de fato aí, ela é contundente. Não estamos tratando aqui de teoria, não estamos tratando aqui de possibilidade, não estamos tratando aqui de hipótese, é fato. É fato. É um axioma da fé cristã, é uma lei do mundo espiritual, de fato. De fato. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem a fé salvadora, eu já estou desagradando a Deus. Por isso que eu preciso da fé salvadora, que é um dom de Deus, para que eu creia, para que eu receba a salvação, para que eu receba a justificação pela fé. Mas depois de crente, tendo a fé salvadora, eu tenho que exercitar a minha fé, eu tenho que aumentar a minha fé. Porque a fé, ela é necessária. É necessária. Veja no texto. Porquanto é necessário. É uma necessidade espiritual que aquele que se aproxima de Deus através da fé salvadora, creia na existência desse Deus e que só pode receber dele algum galardão, alguma bênção, se nós tivermos o quê? Fé. Tivermos fé. E eu queria caracterizar aqui a fé de 3 maneiras. Primeiro, a fé, ela vê o invisível. Vamos repetir? A fé vê o invisível. Não o inexistente, ela vê o invisível. Veja aí em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Lê comigo aí, por favor. Hebreus 11, 27. O que diz aí? Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A fé vê o invisível, e o invisível é quem? É Deus. É Deus. Ou seja, se eu creio que Deus é soberano, se eu creio que Deus está sentado no alto e sublime trono, se eu creio que Deus, Ele é soberano, se eu creio, se eu confesso, se eu professo isso na minha teologia, eu tenho que encarnar isso na minha fé. Eu tenho que ver Deus em cada detalhe da minha vida. Eu tenho que ver Deus como viu Isaías, Deus sentado no alto e sublime trono. Ele entra no templo e diz o texto de Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, o trono de Israel estava vazio, mas o trono da história, o trono da igreja, Deus está sentado nele. Amém? Então a primeira coisa que a gente precisa ver, meus amados irmãos, que a fé vê, é Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer na sua existência, na sua pessoa, no seu poder, nos seus atributos, na sua glória. Nós temos que crer na pessoa de Deus. É por isso que a fé, exercitada por Abel, levou Abel a adorar esse Deus invisível. A fé levou Enoque a ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, não com a força, mas com a pessoa de Deus, esse Deus que é invisível, mas não inexistente. Foi por causa dessa fé que Noé aparelhou a arca no deserto,
sendo divinamente instruído por Deus. Esse Deus invisível é o Deus que nos instrui, é o Deus que fala conosco, é o Deus que comunica a sua vontade, os seus projetos para a nossa vida. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6. E aí você vai dizer, pastor, onde é que nós vamos arrumar o dinheiro para comprar esse galpão? Se não for esse outro que nós vamos comprar. E eu quero que você olhe nessa manhã para o Banco Celestial. Nós cantamos aqui com toda a força, né? Que Yahvé, ele é Jiré, não é isso? Yahvé é Jiré, o Deus de toda provisão. Significa que nas dispensas de Deus não há falta de recursos. Agora veja que coisa interessante, capítulo 6, versículo 16. O rapaz estava desesperado, o seminarista desesperado, porque o profeta estava cercado com os exércitos sírios. Versículo 16, ele respondeu ao profeta, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Versículo 17, lê comigo, vamos lá. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-lhe que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor. Orou Eliseu, e o Senhor abriu os olhos do moço. Que os olhos são esses, irmãos? Os olhos da fé. Da fé. Você vê Deus assentado no trono. Você vê Cristo à direita de Deus intercedendo por nós. Você vê Deus em cada detalhe da criação, da natureza. Você vê Deus na palavra. Nós precisamos. Fé significa nós enxergarmos Deus com todo o seu potencial, com todos os seus recursos. A fé nos leva a ver o invisível. Mas a fé também nos leva a crer no incrível. Crer no incrível. O que é que significa isso? Significa que nós temos o hábito de acreditar, por causa da fé, em coisas que ninguém acredita. Por isso que todo crente visionário, ele tem um parafuso solto, porque todo mundo quer interná-lo. Não sou eu, não. Ontem nós depositamos R$1.000 na conta que foi aberta. Aí uma pessoa disse para mim, pastor, agora só está faltando 29.999.000. Falei, é de verdade. É verdade. Isso na conta aqui da terra. Porque na conta lá do céu tem todos os recursos. Irmãos, nós precisamos crer no incrível. Nós temos que ter esperança, como diz Abraão, contra a esperança. A fé nos leva a crer, a ver o invisível, a crer no incrível, porque o incrível é a ação de Deus no kairós da história, no momento que Ele quiser. Ele intervém, Ele age, Ele interfere. Crer no incrível significa crer que Deus pode interferir no curso da história, no curso da nossa vida, no curso dos nossos recursos. Crer no incrível significa que nós temos um Deus que tem um controle de todas as coisas e na sua providência Ele pode fazer todas as coisas. Essa semana seu Aldo nos chamou. Cadê seu Aldo? Está aí? Ele está parecendo o Lula com aquela barba dele. Cadê ele? Está ali em cima, seu Aldo, né? Seu Aldo nos chamou lá, meio-dia. Eu fui com o Milton Fávio, seminarista. Ele disse, pastor, eu sou sócio de um clube de bocha há não sei quantos anos. Meu pai foi quem fundou esse clube, mas o clube agora está fechando. E Deus colocou no meu coração que eu quero fechar esse clube e dar esse patrimônio para a igreja, colocar lá no galpão.
E eu fiquei assim meio esquisito, doido para perguntar quanto valia, sabe? Ele falou, não, pastor, aqui é na Pompeia, aqui negócio chique ali, no bairro. E o seu Aldo falou, essa é a minha contribuição. O seu Aldo, ele está para morrer, ele está fazendo já as contas dele tudo, ajustando aqui na terra. Ele falou, pastor, vale aí uns 2 a 3 milhões esse patrão. Então, irmãos, a fé nos leva a ver o invisível e a crer no incrível. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar recursos. O que nós precisamos entender é que nós temos que marchar por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, Jesus não pôde fazer milagres de Nazaré. A incredulidade impediu que Jesus Cristo abençoasse aquelas pessoas. A fé, meus amados irmãos, é a moeda do mundo espiritual. Nós não conseguimos absolutamente nada no mundo espiritual se nós não tivermos o quê? Fé. Mas a fé aqui não é um pensamento positivo. Fé aqui não é uma confissão, né? Há poder em suas palavras. Não tem nada a ver. A fé, ela se fundamenta no objeto que é Deus. E esse Deus, ele pode fazer aquilo que é impossível. E é no nosso limite que ele age, que ele opera. Mas nós precisamos ter fé nisso. Terceiro lugar. A fé, ela vê o... Repete, gente, pelo amor de Deus. A fé vê o invisível. A fé crê no incrível. E a fé recebe o impossível. A fé recebe o impossível. E eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 37. Eu quero dizer que a coisa mais impossível para nós recebermos de Deus foi o seu Filho em forma de homem. Impossível. Como é que Deus se faz homem? E uma pessoa tem duas naturezas. É verdadeiramente homem e é verdadeiramente o quê? Deus. É um exemplar único. Da perspectiva humana, da perspectiva biológica, da perspectiva científica, da perspectiva do homem, era impossível que existisse um ser humano com duas naturezas. Natureza divina e natureza humana. Mas lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquele que diziam ser estéril. Lê comigo, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas... Lê comigo de novo. Para Deus... E ele está falando aqui da promessa do Messias. A promessa que seria impossível para Deus, seria o verbo se fazer carne e habitar entre nós. Mas ele fez isso. Ele engravidou uma virgem sem ter relação sexual e nós somos chacoteados por causa disso, somos gozados por causa disso, nós somos criticados por causa disso, mas o fato da encarnação de Cristo é o impossível se tornando concreto, se tornando visível, se tornando tangível. E se nós estamos salvos aqui, regenerados, se nós somos igreja hoje, é porque Deus realizou o impossível em Cristo Jesus. Agora eu pergunto para você, Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. E eu queria que você pensasse no que Paulo está dizendo aqui, na grandeza do pensamento de Paulo. No versículo 32. A palavra de Deus diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem deu o máximo, quem deu o impossível dos impossíveis, poderá nos dar tudo aquilo que é impossível na pessoa de Jesus Cristo. Pois todo aquele que pede, recebe. Vocês não têm recebido porque não têm pedido. E quando vocês pedem mal. Mas se vocês pedirem corretamente, se vocês pedirem em meu nome, o Pai será glorificado no Filho. E eu vou responder a oração de vocês. Eu vou fazer com que a vontade se concretize na vida de vocês. Irmãos, a fé nos leva a receber o impossível. O impossível. Você crê nisso ou não? Eu não tenho muita coisa para dizer, mas eu só queria que a igreja ajoelhasse agora, todos nós, e derramássemos nosso coração na presença de Deus. Eu quero orar com você. E que a gente levantasse um clamor aqui, dizendo: Senhor, nós queremos expandir, e nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Amém? Vamos ajoelhar, aqueles que quiserem, vamos derramar o nosso coração. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, como igreja, de forma unânime, um só coração, um só sentimento, um só desejo, visando somente a glória do Teu nome, Senhor. Pedindo que o Senhor nos dê recursos para expansão. Porque assim como tem grandes igrejas, grandes espaços, ensinando a falsidade, ensinando a idolatria, ensinando o falso evangelho, Deus, nós precisamos ter grandes espaços, grandes igrejas, pregando o verdadeiro evangelho, Senhor. Pai, Tu conheces a motivação do nosso coração, Tu sabes todas as coisas, e o nosso desejo é ver a Tua glória reivindicada através do ministério da Igreja de Pinheiros. Que o Senhor levante aqui, ó Deus, através desses adolescentes, dessas crianças, desses jovens, das novas gerações, um povo fiel ao Senhor, um povo crente, um povo dedicado, um povo mais crente do que nós, velha geração, para que esse evangelho, ó Deus, possa impactar essa cidade, impactar o mundo e promover a sua segunda vinda, Senhor. Deus querido, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, mas nós queremos desta manhã tomar posse desse versículo maravilhoso e pedir que o Senhor nos ajude a exercitar a fé, que nós possamos ver o invisível, que nós possamos crer no incrível, que nós possamos receber o impossível de Ti, Senhor. Ó Deus, e que todos esses recursos, que todos esses esforços sejam transformados em vidas salvas, abençoadas, restauradas. Que todo o esforço dessa igreja possa ser, ó Deus, para abençoar outras vidas que estão desesperadas nessa cidade, Pai. Abençoe cada irmão aqui, que cada um possa ter alegria, que cada um possa ter, ó Deus, o privilégio de participar desse projeto, que nós possamos ver a Tua glória se manifestar na vida dessa igreja. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, não nos deixe cair em tentação, sustenta-nos com a Tua mão poderosa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.